neurolinguística, que é uma ciência aí nesta área da psique humana, que desenvolve a ressignificação de palavras, de comportamentos, eles trabalham que você consegue decorar apenas 13% daquilo que você ouve. Por isso que da agora em diante, nós estamos tentando colocar um modelo nesta igreja aqui, que é uma igreja com propósitos. Eu quero desafiar você que na escola bíblica dominical, traga uma caneta, traga uma agenda, para que você possa escrever. Porque tudo que eu vou falar aqui hoje à noite, você vai gravar apenas 13%. Mas depois da manhã, se você não tentar relembrar, você vai perder tudo. Então, se eu repetir toda a mensagem que eu preguei aqui há 3 domingos atrás, você até vai dar um glória, porque a sua mente já deletou muita coisa. E dentro do tema das 5 perguntas, dentro do título Uma Vida com Propósito, eu quero falar hoje sobre o DNA de Deus em nós. Você certamente estudou um pouquinho sobre o DNA, que é uma molécula que fica nas células do corpo humano, e o DNA que está lá os caracteres, as informações minha e sua. Acontece sempre na televisão de um filho ou uma mãe que manteve um relacionamento extraconjugal e aí de repente pede o DNA, tem dia em juízo para pedir o DNA, e o DNA vai definir os caracteres, as informações de cada pessoa. E é interessante, eu estava vendo hoje a mitocôndria, para quem estuda biologia aí, é que até o corpo em estado de decomposição consegue pegar lá as informações. E o que eu quero dizer com isso é que a maneira como Deus nos fez com milhões e milhões de caracteres, esse Deus que é um Deus sábio, nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E assim como um cientista descobriu, pesquisando, que existe então no corpo humano, no núcleo da célula, o DNA, onde está registrado lá as informações. E existe um grupo aí que eu estava pesquisando, até lhes falei esse dia, não é maldição hereditária, mas de vez em quando eu me vejo, Eduardo, e você também deve ter um pouquinho disso, com algumas reações esquisitas, meia neuróticas, sabe? Que na verdade, segundo este grupo aí pesquisador que está sendo polêmico, o DNA está lá embutido algumas coisas. E é interessante. Tem horas que você vê a menininha andando, meu Deus do céu, a perninha torta igualzinho o avô dela. E de vez em quando aquele menininho está crescendo, tem algumas reações que parece ser a cópia do pai ou do avô. Já viu isso aí? Então é um terreno muito melindroso que os teólogos agora estão com medo, porque não é maldição hereditária, nós não cremos nisso, mas que é verdade que existe algumas maldições dentro dessa perspectiva dos caracteres, das informações lá, dessa molécula, do DNA, que acompanha a pessoa, e aí vai multiplicando algumas debilidades, só a graça de Deus. Vou falar de algo aqui, você vai pesquisar, mas não é legal o pregador falar do que eu vou falar aqui. Um grupo também de cientistas descobrindo, aqui para você ver como que é o DNA, interessante, ali tem as informações que vão se entrelaçando, parece que é 10, 6, 5, depois repete, parece que é isso, não é isso? Diego aí, que é o cara, o doutor, não é? Vai repetindo. Um grupo de cientistas descobriram, Sérgio, que a numerologia que há ali, isso é uma pesquisa aí de um pessoal que até nós presbiterianos não estamos entrando muito nessa não, só vou colocar rapidinho com você aqui.
Esse grupo que gosta de numerologia bíblica, esse povo muito focado, sabe, em Apocalipse, entendeu? Mas descobriram esse grupo de cientistas que está embutido no DNA o nome Yahvé. Só que isso aqui é só pesquisa, viu, Pedro? Nós não podemos ficar falando isso não, só para vocês terem uma ideia. Tem muito cuidado, porque se você for muito navegando com esse pessoal aí, você daqui a pouco cai em algumas heresias. Mas tem também Lourenço, que é um cientista, Adalto Lourenço, da nossa igreja, e outros mais cientistas que estão descobrindo que existe informações de pedras em determinado lugar, onde estão lá as impressões que existe mesmo ser sábio, um ser que não pode explicar e aprofundar quem é ele, que tem caracteres de um ser, e para eles é Deus. Coisa maravilhosa, isso você não pode crer, porque Deus deixou as suas impressões. Inclusive, olha para mim aqui, eu engordei 2,5 kg, misericórdia. Herbalife, Lucas, a partir da manhã. Aqui tem os caracteres de Deus, e aí também em você, impresso. A Bíblia diz em Gênesis: façamos o homem a nossa o quê? Imagem e semelhança. Nós não somos obra do acaso. Nós não viemos de uma molécula lá, de uma pequena gosmazinha que foi desenvolvendo e foi evoluindo, depois virou um macaco, o macaco foi evoluindo, virou um ser humano. Mentira. Deus, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, eu e você fomos tecidos por Ele no ventre da nossa mãe. Ele que teve a ideia de criar Adão no Éden, Eva, os colocou ali, e a Trindade declarou: façamos o homem a nossa imagem, vamos colocar neles os caracteres, as informações, apenas parciais nossas. Por isso que você e o ser humano é um ser que foi criado, um ser inteligente, com capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, sonhar, um ser que tem nas suas escolhas as definições na área do esteticismo. Deus criou todos os seres, mas o único ser, obra da sua criação, coroa da sua criação, foi o ser humano, onde Ele implantou em nós o seu DNA, os caracteres dele, quem Ele é um ser que ama, é um ser espiritual, é um ser que tem escolhas, é um ser sábio, é um ser que é santo, é um ser que Ele imprimiu em nós o senso moral. Você pode ir na Índia, você pode ir no Estado Islâmico lá, aquele povo que mata, que decapita cristãos, cristãos. Mas se você for começar a conversar com um cara daquele, você vai ver as impressões de Deus nele. É aquilo que Calvino trabalha. A imagem de Deus no homem, por causa do pecado, foi deformada, não totalmente. Por isso que você vai na prisão de segurança máxima, e você vai ver lá um ser humano que tem lá na sua alma, no seu espírito, na sua psique, códigos morais, do jeito deles. Lendo o Fator Melquisedeque, que é um livro que fala de missões, o escritor fala, por exemplo, de uma tribo que viveu nos tempos lá antigos, e aquela tribo tinha lá um senso comum, entre muitos daquele senso comum, é que saía de um caule de uma planta aquática muito grande, saía daquele caule ali um guerreiro, de uma cor que brilhava,
E na visão daquele chefe daquela tribo, é que aquele guerreiro queria salvá-los e levá-los para a salvação e dar-lhes uma dimensão de uma perfeição e assim por diante. Conclusão, passou o tempo, e muito tempo passou, chegou naquela tribo um missionário. Quando o missionário começou a falar no dialeto deles, na língua deles, sobre a pessoa de Jesus, que veio dos céus, todos converteram. Eles entenderam a mensagem. Então Deus já estava trabalhando das pessoas essa ideia, esse senso de responsabilidade, essa consciência moral. E foi feito pesquisas nos tempos mais primevos, mais remotos, pesquisas feitas, escavações feitas por arqueólogos, geólogos que estudam, descobriram e acharam ora de bronze, de metal, ou de madeira, ou de barro. Acharam imagens, altares das tribos mais primevas. Para a gente terminar aqui e eu continuar falando sobre propósito, o que eu quero concluir aqui e mostrar, e não estou trabalhando no DNA na perspectiva tal como a ciência explica a molécula lá, mas eu quero apenas usar o DNA para explicar que há em nós, gente, escuta você que vem nessa noite aqui, há em cada um de nós uma impressão. Ele colocou em cada um de nós um registro de um Deus que tem um caráter, de um Deus, como diz Lutero, abscôndidos, que ninguém consegue penetrar, mas Ele se revelou a nós. É o Deus que se revela, e revelou de várias formas, de várias maneiras, e resolveu revelar agora através do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu na cruz por nós. E Ele está aqui nessa noite para dizer para você que Ele veio neste mundo para restaurar este DNA de Deus em nós, para que nós sejamos como o Pai, para que nós sejamos como Deus, um Deus santo, um Deus que na verdade tem na sua essência uma moral chamada santidade. Sejais santos, porque o Pai é santo. Fala comigo assim: eu tenho um DNA de Deus. E esse DNA, meu irmão, escuta que esse DNA foi restaurado. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são o quê? Sabe qual é a ideia? Nova criação. Então cada vez que você lê a Bíblia, que nós estamos juntos e nós vamos nos ungindo um no outro, aprendendo, amando um ao outro, e cada vez Cacá vai falar muito bem sobre isso, porque tem muita autoridade e vive isso. Quanto mais nós estamos unidos estudando a palavra, nós vamos ficando parecidos com o nosso irmão maior, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quanto mais nós vamos estudando sobre Ele, quem Ele é, quando Ele esteve aqui, e o texto que eu li para vocês fala que Ele sabia quem Ele era. Quando mandaram perguntá-lo, João Batista, ele mandou 2 discípulos perguntar para João: tu és mesmo Messias? O Yeshua? Tu és mesmo o Cristo que haveria de ver, ou devemos esperar outro? E Jesus faz algumas curas e fala com os discípulos: voltam lá e falem com João que os paralíticos andam, os coxos são curados, os leprosos são purificados, os cegos veem, e os pobres são evangelizados e são amados por mim. Glória a Deus. Falem com eles lá. Aí João ficou em paz na prisão. João entendeu, porque João foi o precursor. João falou, a Bíblia dizia desde Isaías: voz que clama no deserto. João foi aquele que veio para abrir. Ele era a voz que clamava no deserto. Comia como é que chama? Eu quase falava escorpião, misericórdia, hein? Gafanhotos, mel silvestre. E aí quando Jesus chega, ele fala: eis aí o cordeiro,
aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu nem sou digno de desatar suas sandálias. Eis aí, ele é maior do que eu, e convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que é DNA, irmão. É isso que precisa estar em mim e você, no dia a dia, nos negócios. Eu com Giselda, com Luna, nos nossos relacionamentos, tem de estar patente em mim e você o brilho deste Deus que nos chamou para sermos filhos. Ele nos adotou em Cristo, Ele nos fez novas criaturas, novas criações. A Bíblia diz em Pedro que a semente foi lançada dentro de nós, foi gerada em nós uma semente incorruptível. Aí você é o DNA, mas talvez você não compreendeu isso ainda, que Deus está querendo restaurar isso, essa imagem dele. Tem muitas pessoas aí demonstrando um DNA das trevas, sabia disso? As informações. É bom lembrar que quando a pessoa recebe lá no DNA as informações lá da célula, como Eugênio, eu tenho algumas características do meu pai. Por exemplo, só eu, e só eu, 16 gravidezes que minha mãe teve, eu sou o menor de tamanho mesmo, baixinho. Tem um bocado de gente aqui que é um pouquinho alto. Você casa, mulher, com um cara, você tem 1,59 m, casa com um cara 2,10 m, tem? E pode ser que de repente nasce um menininho baixinho, puxou a mãe, mas de repente nasce uma menina que vai crescendo, se torna como se fosse uma Gisele Bündchen, grande, pernuda. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, que nem todos os caracteres, as informações não são repetitivas ou repetidas, não são clones. Eu não sou um clone do meu pai. Tem informações que eu recebi. Eu estou querendo falar isso aqui, e tenho de falar isso aqui, porque certamente o vídeo vai para o YouTube, mas eu tenho de falar isso aqui, porque tem um grupo aí muito grande, começou na América e Estados Unidos, vem tudo coisa de ruim, de boa, mas de ruim também vem de lá. Um grupo que fala que nós somos deusinhos, imagem de Deus, o DNA de Deus então nestes, que são pequenos clones de Deus. Então você consegue tudo, você faz tudo, porque Deus, você é Deus aqui na terra, e não é isso. Estou trabalhando aqui as características que Deus colocou em nós. Deus não colocou em nós algumas características, porque é inerente a Ele como divindade, como Deus soberano. Ele não colocou em nós, por exemplo, na perspectiva de infinitude. Por mais que nós iremos viver na eternidade, viveremos dentro de uma infinitude, mas seremos sempre seres finitos. Depois disso tudo, e quando nós vemos que Jesus sabia quem Ele era, o que eu quero propor nessa noite aqui sobre DNA e propósito, é que você precisa de responder a pergunta: quem eu sou? Quando você responder essa pergunta, quem eu sou, tudo vai mudar na tua vida. Sua mãe sempre disse, quem sabe, ou seu pai, que você não prestava, você não conseguia ser nada na vida. Seu pai talvez falou para você desde a sua infância que você era um erro, o estrupício da família, ó, para você ver. E é por isso que, olha para você ver, o John Piper deixou na internet um vídeo pequenininho,
O tema do vídeo, bem pequenininho, é: Deus escreveu e nos deixou um livro. E esse livro é a Bíblia Sagrada, com 66 livros. E nesse livro que Deus deixou na terra para mim e para você, mais de 40 coautores escreveu, mas o autor principal é o Espírito Santo. Revela neste livro quem Ele é e quem nós somos, para que nós descobramos isso e vivamos uma vida com abundância neste mundo. Escuta, meu irmão, tudo vai mudar. Você vai parar de querer comprar aquilo que você compra por vaidade. Você vai parar de querer gastar o seu dinheiro, se esmerar, porque a maioria das pessoas, até mesmo crentes dentro da igreja, por não compreender o propósito de estar aqui, quem eu sou. Muitos estão vivendo uma vida numa lástima, não consegue sucesso, não consegue prosperar, porque ora, se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar buscando uma referência. Quem eu sou, meu Deus? Ah, sabe uma coisa? Eu vou ser Tony Ramos. Mas você não tem cabelo no peito, então implanta, por favor. Ah, eu vou ser, puxa vida, eu vou ser, sabe quem? Eu vou ser tá até difícil, né? Você assistiu o filme Missão Impossível? Eu fui assistir lá em São Paulo. Uns pastores, eu tenho que assistir esse filme. Por que, pastor? Porque você quer ser Tom Cruise? Deus é tão bom, cara, tão bom, Renato, que você, mesmo sendo crente, você pode fazer as suas escolhas. Você pode, nesta vida aqui, até usufruir de algumas coisinhas para rir um pouquinho. Eu não preciso ficar aí querendo tirar fotos com uma pessoa famosa. Não que eu sou contra isso. No Supremo Conselho eu fui lá tirar foto com o pastor Hernandes aqui. Vem cá, pastor Jeremias. Dê honra quem tem honra, amém? Glória a Deus. Amém, irmão. O mundo todo, a sociedade nossa, as pessoas estão seguindo fã-clube, atores, atrizes, cantores famosos, porque na verdade não tem a sua identidade, não sabe quem são. Seguem pessoas que acham que são referências, mas quando você vê no mundo do rock aí, o Chorão, aí se você for mais antigamente, Jimi Hendrix, Elvis Presley, o cantor que faz lá o passinho, mas chama ele? Michael Jackson. Cara, presta atenção, fica ligado aqui. Você pode até admirar as pessoas, você pode gostar de arte, de teatro, de cinema, não tem problema não, comportando bonitinho. O problema é que você vai lá de repente, oferece lá uma vodka e você vodka. Quando você sabe quem você é, você sabe que você está alinhado, você tem o DNA de Deus, e você está alinhado com o Filho dele, que nos faz uma proposta, que é uma proposta, ou melhor, uma proposta não, que nos fala algo que é loucura. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo que se negue, tome a sua cruz e que mais? Porque ter o DNA de Deus e ser restaurado esse DNA em Cristo está falando de morte, de renúncia, de sacrifício. É isso. Ainda que eu perca meu emprego, ainda que eu tenha de perder os privilégios, mas eu tenho o DNA de Deus, e Ele me chama para eu ser santo, para que eu morra, para que eu me entregue, para que eu renuncie, porque eu prefiro perder a minha vida aqui e ganhá-la lá, do que ganhar a minha vida aqui e perdê-la eternamente. De onde eu vim, já falei, nós vimos dele. Nós vamos ensinar isso na igreja, gente. Precisamos ensinar para nossos filhos.
que eles vieram do pó da terra. Estava estudando essa semana alguns países do mundo, ateus, que outrora eram cristãos. Um povo totalmente levado pelo materialismo, pelas ideologias as mais absurdas. O mundo está assim. Escuta, meu irmão, nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui para viver para Ele. A minha vida aqui é para a glória dEle. Eu falei hoje de manhã e vou repetir com muito amor. Você tem que ser desprendida, meu irmão, minha irmã, desprendido, meu irmão. Você tem que ser uma pessoa generosa. Eu falei hoje de manhã no estudo aqui que tem um grupo de pastores apóstatas e crentes apóstatas condenando o dízimo, condenando a contribuição na igreja. Quem entrega dízimo, quem contribui na igreja é só quem já foi restaurado o DNA de Deus. Se não foi, por isso que a vida é derrotada. Então contribua. Eu tenho que falar isso aqui. Perguntaram para mim assim: por que que Marcos André vai embora para a segunda igreja? Desculpa, Marcos André, eu vou falar com transparência aqui. Eu falei, primeira coisa, porque ele decidiu ter uma experiência na segunda igreja. E a segunda coisa, porque a igreja nova não está tendo arrecadação. Porque tem um bocado de irmãos bonitinhos que dizem que tem o DNA de Deus, mas tem DNA de outra coisa. Eu tenho que falar isso aqui. Que a prefeitura, o prefeito seu, como é que chama ele? Deixa para lá. Não dá dinheiro aqui não. Mas se o pastor Marcos André quisesse ficar, eu tinha falado com o conselho que eu ia diminuir meu salário, fazer os gastos que pudessem ser feitos, iria ficar conosco. Mas ele quer ter a experiência dele lá. Aí esse dia alguém me perguntou ali: vem cá, pastor, se meu irmão faz o seguinte, vai lá visitar ele. Vai lá visitar na segunda igreja lá. Ele nem foi ainda não. E pode ser que ele nem vai, porque depende do presbitério. Mas eu estou falando isso aqui porque eu não gosto de criancice, de estagiadinha. Eu não fui programado para isso não. Eu tenho o DNA de Deus, cara, entendeu? O DNA de Deus, estou lá na frente. Vamos lá para frente? Vamos? Eu estou lá na frente, ó, lá na frente. Eu estou pensando nos céus, na glória de Deus. Eu estou querendo ganhar almas para essa igreja. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nessa cidade. Nós queremos impactar vidas. E que você saia deste banco e impacte vidas. E pare de ficar querendo tanto cargo na igreja sua lá ou aqui. E aprenda aqui diferença. Manifestar o DNA de Deus, a glória de Deus. Não é ter cargo na igreja, mas é lá no meu trabalho. As pessoas vão ver que há o brilho da luz de Deus na minha vida. Em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, as pessoas serão impactadas e boas. E ponto final, não tem ponto e vírgula nem vírgula. Aí eu quero fazer aqui um apelo para você que tem o DNA do Senhor. Entregue, meu irmão. E se faltar, vem falar comigo. Sabe pagar, pastor? Não conversar com Deus, não ajoelhar, porque talvez o DNA de Deus não foi restaurado em você. Aí é outro problema. Aí é outro problema. Quero concluir que ensinando você hoje. Estou aqui para glorificar a Deus. Estou aqui para honrar a Deus, amá-lo de toda a alma, de todo o coração, de todo o quê? O entendimento. Quem tem o DNA de Deus entende, poxa, entende. Eu não vou devolver para Deus resto, eu vou devolver para Deus o quê? Primícias. Não vou nem falar o que Cacá vai falar a semana que vem não, você pode nem vir, porque na visão dele você tem que dar tudo para Deus. Pastor Rick Warren, que é o pastor que nós estamos reunindo lá em casa toda segunda-feira com 30 pessoas. Irei começar agora um grupo de 60 com a escola. A semana que vem, uma igreja, uma vida com propósito. Ele doou todo o que ele arrecadou do livro para instituições de AIDS, instituições na África. Ele guardou para a quarta geração dele, não sei quantos milhões de dólares. Imagina como foi a venda do livro dele.
E agora toda a venda que ele tem dos seus livros, ele devolveu, durante 25 anos que ele trabalhou recebendo da igreja, devolveu 25 anos corrigido em dólar, as correções. E ele pegou e hoje ele vende e devolve 90% de dízimo da venda dos livros dele. Detalhe que eu gostei, eu estava querendo trocar meu carro, não troquei por causa disso. Ele tem um Ford antigo, está lá o nome do carro dele, e ele falou assim: para que eu vou trocar esse carro? Para onde eu quero ir? O carro zero, e ele leva. Sabe o que é isso? Isso é a compreensão do que é propósito. É errado eu estar aqui nessa noite, e você, não sei se você notou, todo domingo eu prego com esta calça ou outra preta. Ou então eu tenho 3 ternos. Pastor, que penduragem é essa? Não é penduragem não, se você quiser me dar um terno, me dá, mas eu sou muito complicado para vestir roupa. Sou casado, Giselda me ama, também ama. Apesar que eu amo mais Giselda do que ela me ama. Eu morro de raiva. Ela diz tanto que te amo, desgrama. Me diz também, pelo amor de Deus. Bustica. Então você tem que ter convicção, meu. Você tem que ter convicção, entendeu? Você tem que entender o seguinte: eu estou aqui, olha, eu estou trabalhando, Deus está me abençoando, eu vou ser generoso, eu vou abençoar a casa de Deus. Eu creio que essa igreja tem sido uma bênção para a tua vida. Você pode dar glória? Não é possível, meu irmão. Você está aqui esse tempo todo e tem sido abençoado por Deus. Pode deixar filmando, Marcelo, quando eu descer embaixo para concluir. Querido, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma aliança com Deus. Eu devo fazer uma aliança com o Senhor, porque este mundo está te encantando. Este mundo encanta a gente. Estamos vivendo dias de encantos. É mesmo, dias de encantos. Talvez você está aqui nessa noite, moça, encantada. Quem sabe com um cara, nossa, meu Deus, Senhor de Deus, que homem. Senhor, meu Deus, essa mulher, que mulher, que mulher! Ei, olha para cá. Escolha a mulher, meu irmão. Escolha um homem pelo interior, pelo caráter. Porque a beleza externa passa. E se você casar com um cara pela beleza exterior, pela lábia, ou uma mulher pela lábia, aquele piscadão dela, passa. Vai ficar, sabe o que? O interior. Baba agora. Eu casei com Giselda linda e continua exterior e maior interior. Baba. Claro, né, Sérgio? Do meu mundo, meu irmão. Para você é Cileia, para Pedrão aí é Falbila. Cada um tem seu amor. Mas olha, quando você descobre o DNA de Deus, você vai falar assim: Deus, me deu um cara, Senhor, que tema a Ti, um homem que teme o Senhor. Deus, eu encontrei um camarada ali, ele está faltando uns 2 dentes, vamos orar com ele para ele plantar 2 dentes. Muda, meu irmão. Entendeu? Tudo muda, então cuidado para você não encantar com este mundo. Tem muita gente encantada. E nós temos que entender que nós estamos aqui e eu tenho que fazer a minha escolha. Eu escolho Deus, isso mesmo. Pastor Eugênio, você não prega a predestinação? Por favor, irmão, isso é chato. Isso é chato. Deus destinou tudo? Destinou, irmão. Bom, por favor, faça a sua escolha, miserável. Escolhe aí. Vai continuar entrevado assim? Vai continuar aí nessa vidinha? Chega em casa, almoça, dorme um pouquinho, vale a pena ver de novo, tornou ver, entendeu? Vai lá à noite, vai essa vidinha miserável, não faz diferença. Por favor, irmão, temos um DNA de Deus, estamos aqui para sonhar, para fazer diferença. Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus, para que nós sejamos uma igreja, possa espelhar a glória de Deus. E nós iremos para lá. E lá pode ser aqui. Aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, como é que chama ele? C.S. Lewis. Tremendo aquele cara.
Quando ele deixou, olha, é aqui, é lá, não importa. O que importa é que o dia que ele voltar, ele vai fazer tudo novo, vai restaurar tudo. E é isso que eu preciso entender. Isso é propósito. E é isso que nós queremos trabalhar. Uma igreja com propósito. Uma igreja que sabe quem ela é. Que ela é noiva de Cristo, como pregamos hoje cedo. Ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a comunidade dos salvos, dos eleitos, daqueles que são novas criaturas, daqueles que foram plantados aqui e tem em a sua igreja o Espírito Santo. E a igreja é corpo de Cristo, e ela está sendo cada dia mais trabalhada como noiva imaculada para o encontro daquele que é o Senhor dos senhores. Então, meu irmão, olha para cá, bênção, desencrenca, meu irmão. Ei, minha irmãzinha, cabelinho branco, desencrenca, filha, desencrenca. O que é isso, pastor? Vem no dicionário, mas no dicionário da minha mãe, Florisbela. Tem que desencrencar, meu irmão. Eu estou no paredão, já tem alguns tempo aí, no paredão. Nós queremos contribuir nesta geração que está funilando. Eu quero ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Nós não podemos ver essa vidinha gastando, consumindo. Quando a igreja faz uma campanha, quando alguém pede um valor, é uma murmuração. Parece que entrou, sabia? Esses dias eu vi um caso aí que parece que entrou o capeta no irmão. Parece que entrou o capeta. Quando falou de contribuição, ele ficou com raiva. Não fala nisso não, vai pro capeta, meu. Sai em nome de Jesus. Que isso? Como diz Calvino, ele se entregou por nós. Não há nada tão grande, tão difícil, que eu não possa fazer por amor a ele. Para quem está de fora aqui e para quem está aqui dentro. Tem 20 anos que eu estou aqui. Nós temos tido zelo de não ficar aqui falando de dinheiro, com essa chatura. Mas por outro lado, nós temos de falar da bênção que é de contribuir com o projeto do Senhor. Fica em pé aí, Ronan, mais Sandrinha, por favor, depois vocês vão vir aqui na frente. Está aqui Ronan e Sandrinha. Estão trabalhando em Moçambique com as crianças. Agora as crianças estão vestidas, não é isso? Já estão vestidas. Podem sentar. Missionário que a igreja sustenta lá. Você quer trabalhar para o Senhor? Pastor, pode ir lá. Qual cargo você vai me dar aqui na igreja? Qual cargo é? Sai disso, irmão. Você quer ficar sendo pastor no meu lugar? Mas aguenta o rojão. Não, irmão. Nós temos terça-feira aqui à noite a distribuição de lanche nos hospitais. Mais de 500 lanches toda terça-feira. Nós temos quarta-feira de manhã à tarde também ajudar pessoas que estão lá. Nós temos ali pertinho, ó, parece que está com 12 pessoas lá. Nós atendemos em uma casa pessoas que vêm das cidades circunvizinhas com câncer. A igreja abriu lá. Estamos lutando para conseguir uma clínica no centro grátis para receber, quem sabe, 50 pessoas. E a igreja, com os dízimos e ofertas, manter as pessoas de graça. Pessoas que vêm de fora. Sabe o que o homem falou essa semana? Sabe o que o homem falou? Moço, o negócio é o seguinte: eu jogo na loteria esportiva, e se eu ganhar na loteria esportiva, eu dou um dinheiro para esse pastor. Interessante, né? Está lá na casa de apoio. Assim, gente, eu passei lá esses dias para consertar uma coisinha lá. Aí tinha um homem que chorou, fiquei constrangido. Não sou eu não, irmãos. Nada. Porém, aprendi vocês, receber elogio. Tem gente que está repreendido em nome de Jesus, elogia a Deus. Orgulhoso. Quando alguém me elogia, pastor, pregação abençoada, muito obrigado, minha irmã. Ai, pestajada. Eu descobri que eu era orgulhoso. Lá me elogiava, eu não. A glória é de Jesus. Claro que é de Jesus. Mas o elogio também é bom, faz bem à saúde. Ora, eu fiz uma música essa semana, que agora nós decidimos cantar as músicas do pastor Eugênio aqui, Luciana, de Joel, as nossas músicas.
e vai vender 100 milhões. Misericórdia. Aí mandei para um pessoal lá em São Paulo. Aí veio aquele elogio, meu Deus, que música e tal, e tal, e tal. Aí depois chegou Luninha, papai, eu não acredito que essa música é sua. Eu falei, minha filha, corrige o erro português aqui. Nossa, papai, que inspiração. Eu fiquei todo fofo. Claro, meu irmão. Então escute, meu irmão, presta atenção aqui. Pedi essa semana os livros, Uma Vida com Propósito. Nós vamos começar um trabalho em casa, que nós vamos transitar a igreja em grupos de relacionamento. Estou com 60 da escola, temos 30 lá, iremos um novo. Compramos o livro, ele é R$28 e pouco, por R$20. E se você quiser entrar nessa caminhada conosco, Uma Vida com Propósito, estou lendo esses livros para poder transitar essa igreja no modelo, para que essa igreja seja uma igreja dinâmica, viva, não uma comunidade onde só há tradição morna, mas uma igreja que faça diferença, que você dá gosto de vir e sentir um abraço do irmão e sentir a carência de estar junto, para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A Ele seja a glória, a honra pelos séculos dos séculos. Bendito seja o Senhor. Eu quero convidar os presbíteros e convidar também